mais uma vez nossos amigos e que acompanham a Xepa, que é esse podcast, videocast tão charmoso que eu tenho o prazer de bater os papos aqui que a gente bate com alguns convidados muito especiais ao lado dessa figura ícone da gastronomia. Quem foi ao Prêmio Bom Gourmet viu o Oséias Oliveira em cima do palco apresentando, falando sobre o evento que a Gold Food Service patrocina, assim como faz com tantos outros projetos tão legais da gastronomia, que é o caso da Xepa, que tem a sorte de receber a bênção da Gold Food Service. Oséias, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer bater esse papo aqui com o Roberto. Hoje nós já vamos apresentar junto. Então, oi para todo mundo e vamos para a estrela, né? Porque o nosso convidado aqui é a estrela. Então, olá turma, obrigado pela presença mais uma vez. Quem está nos ouvindo, obrigado por estar aqui. Mas vamos direto ao ponto, sem delongas, né, André? Posso agradecer o Bom Gourmet? Deve, inclusive, e também a quem nos recebe nesta casa, né? Exatamente. Que eu vou deixar, por favor. Pode fazer o agradecimento. Obrigado, Bom Gourmet, André, Carol, todo o time, parceiros da Gold, parceiros da gastronomia, sempre apoiando, distribuindo o nosso material. Então, muito obrigado a vocês por estarem nos apoiando. E o time aqui da Impact Hub, que nos recebe numa das casas mais lindas de Curitiba, que é essa casa logo atrás do Shopping Miller aqui, e é onde tem um espaço de cowork muito legal para pessoas como nós, assim, né, executivos que procuram um espaço ou para fazer um podcast, ou para simplesmente vir trabalhar, ou para fazer reuniões com os nossos consultores, parceiros, como é o caso do Roberto, que a gente convidou aqui hoje. Roberto Zapata. Roberto Zapata, que é de descendência, não, ele na verdade não é descendência, ele é peruano, certo, Roberto? Eu nasci no Peru. Nascido no Peru e que hoje aqui em Curitiba toca a One Dash. One Dash controla e decola. Controla e decola, que inclusive o site é controla e decola, né? controledecola.com. Ah, não tem um Dash no site? É só controle e decola? É controledecola.com e as redes sociais são onedash.app, tá. O Insta e o Face. Tá. Mas o site é controle e decola. Controle e decola. A gente está querendo ir mais para o controle e decola do que o One Dash. Que você vai inclusive nos contar toda essa história, de onde que vem o controle e decola. Eu adoro essas correlações assim, né? O One Dash, o que quer dizer exatamente o One Dash? Primeira pergunta já. Então, Roberto Zapata, One Dash, controle e decola, e vamos hoje falar um pouco sobre várias coisas, né, Oséias? Inclusive sobre gestão de negócio de gastronomia, que é um desafio grande, por incrível que pareça, que as pessoas romantizam tanto. Vamos ouvir os especialistas. Inclusive eu romanticei muito também restaurante quando eu teve. O Roberto já teve restaurante, vai nos Os caras contar tudo. Eu romanticei muito, a vida toda. Vai nos contar sobre isso também. One Dash, o que quer dizer? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. One Dash significa um painel, em inglês. É um painel que resume o que eu faço, o serviço que eu oferecer aos donos de vários restaurantes. Um painel com todas as informações mais importantes da saúde financeira e operacional do negócio. Agora, na verdade, não é um painel, acabam sendo 10, 15 painéis, slides. Mas a ideia é essa, que o nosso serviço é o painel do negócio. O piloto do negócio, o gestor, é o dono do restaurante. A gente não faz gestão de restaurante. A gente apoia o dono do restaurante a ele ter todas as informações necessárias. A gente processa todas as informações operacionais e financeiras do negócio e coloca ele na frente do gestor uma vez por mês, em um ambiente similar a este. Então isso já faz uma diferença, porque ele sai do restaurante, do estabelecimento dele. Que quem já teve restaurante sabe que você sempre vai estar com um cheirinho a gordura, suado, o garçom aparece, faz uma pergunta, aparece um problema, você para, vai, resolve. Quando ele sai de lá e vem para o nosso escritório e senta num ambiente assim, toma um café, coloca uma tela, ele tem um momento, uma vez por mês, para pensar no negócio. Perfeito. Para conhecer melhor o seu próprio negócio. Ele começa a aprender melhor o seu negócio e eu apresento para eles as informações mais relevantes e principalmente onde eu acho que tem algum problema na saúde. Então fala assim, olha, aqui esse custo aqui, nesse produto em particular,
já ultrapassou um limite razoável. Que você deveria alocar nessa... Então a minha recomendação seria fazer um ajuste. Quando você pensa em mudar o cardápio, aqui você está gastando É uma muito ferramenta de controle. De controle e gestão. Eu não posso deixar de te perguntar, antes da gente começar com tudo, da onde que você vem para você estar onde você está? Qual é o teu histórico, teu percurso profissional? Porque senão o cara que está ouvindo a gente ou que está assistindo aqui fala, tá, mas e onde é que ele aprendeu tudo isso? Foi na faculdade? Jogou foi na onde? Ele fala academia? futebol, né? Jogou onde? Que posição? Veio pro campeonato, né? Isso. Pra gente chegar na One Dash, da onde que vem o Roberto e a tua experiência? Olha, eu nasci no Peru e estava comentando com vocês que eu até morei em Canadá 5 anos. Por que eu falei que eu morei em Canadá quando eu tinha entre 14 e 19 anos? Porque eu trabalhei no restaurante, trabalhei em 3 restaurantes. O McDonald's foi o primeiro, um restaurante mexicano, e antes do mexicano, em simultâneo, eu acho, foi uma pizzaria, um restaurante grego. Aí eu fui garçom, fui cozinheiro e fui entregador de pizzas. Fiquei muito tempo entregando pizzas também, de madrugada. E depois eu voltei para o Peru com 19 anos e eu entrei na faculdade, estudei economia, me formei em economia e já depois eu já entrei no mundo corporativo e fui gerente e diretor de operações de algumas empresas, sempre na área operacional, tá? Que é uma área que normalmente um economista não explora, normalmente eles vão para a banca, finanças, investimentos, então eu fui na área operacional. Então eu trabalhei em uma empresa como gerente de operações de Skynet, que é uma tipo DHL da vida, que entrega de logística. Depois eu trabalhei em um fundo de investimento para desenvolver negócios na Amazônia do Peru. Eu trabalhei 2 anos e meio lá. Aí eu viajei para todas as cidades amazônicas do Peru, que são similares a Manaus e tal. E a gente trabalhava com os produtores de madeira para melhorar a gestão dos seus negócios. Então a gente oferecia investimento, processos, mercado, treinamento, tá? Esse tipo de coisa. E depois eu voltei para a área operacional, na LAM, que hoje virou Latam, uma empresa chilena. Latam, empresa aérea. E eu entrei na área operacional também, fui para criar uma área que não existia no Peru, que é uma área que se chama CCT, Centro de Controle está presente, Centro de Controle Terrestre, que controla os aviões quando eles estão no chão, na terra. E essa área é super importante porque os processos têm que ser perfeitos, porque a companhia não ganha dinheiro quando o avião está no chão, ele ganha dinheiro quando está voando. Então você precisa fazer todos esses processos em 35 minutos, 30 minutos, 45 minutos, dependendo do tamanho do avião. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá, depois eu toquei os aeroportos do Peru, todos os aeroportos, que eram 12, 13 na época, e depois eles me mandaram aqui para o Brasil para tocar a operação da LAM no Brasil e Uruguai. E aí eu fiquei mais 6 anos em São Paulo, tocando essa operação. Aí em julho de 2013 eu decidi sair da LAM e empreender. Então eu fechei minha primeira fase de executivo. Lá foram quantos anos, agora calculando tudo? Foram uns 10, 11 anos. Como executivo, isso. Quando você resolveu passar para o lado de cá do balcão. E aí eu virei empreendedor. Agora, antes de ser empreendedor, já aqui em São Paulo, eu fiz um MBA na Universidade de Pittsburgh, mas eles têm um programa que fazem presencialmente em São Paulo, na Câmara de Comércio Americana, lá em São Paulo. Aí eu fiz o MBA e depois eu saí e comecei a empreender. E aí foi quando eu comecei a abrir restaurantes. Aí você já começou empreendendo com restaurante, é isso? Eu saí para abrir um restaurante. Tanto que eu saí em julho de 2013, 8 de janeiro de 2014 eu inaugurei o restaurante. Tinha um foco, não era qualquer empreendimento, então. O foco era... Eu queria restaurar. Restaurante. Não ia morir tranquilo se eu não abrir um restaurante, pelo menos. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Então, o primeiro restaurante que eu abri se chamava Waco, que ficava na Vila Madalena. Foi muito bem, estava indo super bem. Daí eu decidi criar uma segunda marca, que se chamava La Cevicheria, que ficava perto, na Rua dos Pinheiros, a 6 quadras de lá. Que foi um modelo completamente diferente, criado para ser uma franquia. Então era tudo processo super simples, tudo feito na cozinha do meu outro restaurante. Cardápio enxuto, poucas pessoas. Cardápio super enxuto e os processos estão bem feitos para que seja tipo um McDonald's ali. Sim, replicado. Então qualquer pessoa chegava e era assim que acontecia. Chegava um menino novo,
uma tarde de treinamento, o cara fazia um ceviche perfeito. Porque ceviche é uma coisa muito simples. Se você tem a leite de tigre, os ingredientes você mistura. Bons ingredientes você mistura e o prato está pronto em 2 minutos. Sim. Então era só misturar, é mais fácil fazer um hambúrguer. Então foi esse o segundo empreendimento, deu muito certo. Aí eu decidi fazer uma terceira marca, que se chama Huarique. E eu decidi fazer isso lá em Tatuapé, na Zona Leste. Huarique. Huarique no Peru é considerado um buraquinho, se chama. Buraquinho são esses restaurantes que ninguém conhece, mas são muito bons. Sim. Tipo uma tasca, seria em espanhol, assim, uma tasca. Eu aqui não sei no Brasil como que se fala, mas no Peru é um huarique. Então você, eu conheço um huarique muito bom que fica lá na zona, embaixo da ponte, você acha uma portinha, entra e você se surpreende. Então esse é um huarique. E depois eu abri outra cevicheria, depois mudei o Guaco e isso durou 6 anos. Sempre com foco na culinária peruana, Roberto? Sempre. Ok. Sempre. Agora, é importante mencionar que a culinária peruana já está em um crescimento muito exponencial. Então, nos últimos 15 anos, passou de ser uma culinária absolutamente desconhecida a ser uma das culinárias mais reconhecidas do mundo. Do mundo, exato. Então, hoje, o melhor restaurante do mundo está em Lima, que se chama Central. Central, exatamente, Central de Lima. Eu acho que os primeiros 4 ou 5, tem 4 ou 5 no top 10, não sei, uma coisa assim. Então, cresceu muito a culinária no Peru. E São Paulo, por alguma razão, tinha 3. São Paulo. É? Estamos falando anos 2000? 2013, 2014. 13, 14. 10 anos atrás? 10 anos atrás. Olha, tinha um restaurante em Perdizes, classe média, e tinha Lamar, em Itaim, que era um restaurante mais elitizado. E depois tinha 3 ou 4 huariques pequenininhos lá no centro de São Paulo. Mas era mais para a comunidade peruana. Tá? Mas era essa oferta que existia. Já em Santiago, tinha 150. Buenos Aires, 180. Bogotá, 45. São Paulo, 2. Então era Como que recebeu bem a novidade, Roberto, quando você abriu? Os restaurantes eles tinham um bom faturamento, lotou a casa? Ou era difícil do povo entender a proposta de peruano? Não, lotava. São Paulo é uma cidade que tem uma abertura, bem cosmopolita, né? Tinha muita gente que conhecia o ceviche. Mas a principal barreira é isso aí, que é um grupo limitado de pessoas. Então, não é uma pizza, não é um feijão, um churrasco. Claro, que já está... É um ceviche, então você tem que também ir abrindo o caminho. Foi um processo de abrir o caminho. Mas, depois de que eu abriu outro e abriu outro, parece que todo mundo viu a mesma oportunidade, e hoje em São Paulo deve ter uns 200 restaurantes. E aí, então, essa experiência toda que você contou, que eu já estou vislumbrando aqui, né? Toda a experiência que você teve no mundo corporativo, como executivo, depois você teve restaurante, hoje você está numa etapa que você bolou um negócio porque você percebeu que existia um nicho dentro da área gastronômica, especialmente estamos falando aqui de restaurantes, né? De estabelecimentos de gastronomia, que você poderia atuar de alguma maneira e ajudar, é isso? Exatamente isso. Quando eu vendi o restaurante, os pontos comerciais, eu não vendi o nome, eu vendi só os pontos. Eu vim aqui para Curitiba e já começou a pandemia. E vários amigos meus que têm restaurante, eles souberam que eu vendi o restaurante e eles começaram a querer vender o restaurante também. Eles ficaram nervosos, obviamente. Então eu comecei a ajudar a 2 colegas que queriam vender o ponto, queriam procurar um sócio, alguma coisa para enfrentar a crise que estava por vir. Muito agudo. E eu me identificava muito com restaurante. Eu ainda sentia que tinha restaurantes. Não sei se você... Agora ninguém corta a cola do cachorro, né? Mas antigamente as pessoas cortavam a cola do cachorro, você sabe disso, né? Sim. E o cachorro, quando você corta a cola, o cachorro já não tem, mas ele já não senta mais, ele sempre senta de um jeito diferente. Ele acha que tem rabo ainda, mas ele não tem. Aconteceu a mesma coisa com... eu não estava entendendo a cola. A cola é o rabo, a cauda. Desculpa. Tá. Toda a expressão
inglês principalmente que tu falar, tem que traduzir porque o André ele só sabe falar português muito mal. Então, cola, por exemplo, tem que traduzir que é rabo, entendeu? Desculpa, eu não tinha dado esse recado. Então, ele é monolinguístico, mas lamentável monolinguístico, entendeu? Então, por exemplo, que a gente tava aqui o One Dash e tal, entendeu? Tem que explicar para ele. O que significa o One Dash? Exatamente, senão, entendeu? Senão vai ficar difícil aqui a nossa entrevista. Mas enfim, prosseguindo. Mas eu lembro da transferência, a projeção. Eu lembro. Mas eu sentia, durante 6 meses, eu sentia que ainda tinha um restaurante. Então eu acordava sábado e já estava, poxa vida, não tem mais. Nossa, que legal, vou descansar. Você ainda sente que está metido nesse mundo, né? Certo. E esse tema de controle do negócio, eu acho que é muito mal feito. Muito mal feito. A gente pode até discutir por quê, mas eu acho que quase ninguém tem controle total do seu negócio. Obviamente um restaurante que fatura 1 milhão, uma franquia, já tem uma estrutura melhor e obviamente eles fazem um controle melhor. A McDonald's com certeza faz, o Girafas faz. Muitas vezes com uma empresa também por trás, que é a própria empresa que lançou aquela franquia está controlando. Exatamente, né? Você precisa controlar os franquiciados, mas um restaurante sozinho, sim, o dono tem que comprar, tem que contratar, tem que procurar, tem que demitir. Ele acaba, se ele começou a fazer um controle bem feito, ele vai parar de fazer. E aconteceu comigo, inclusive. Eu que gosto, eu sempre curti números, eu curto tem informação, tem carreira, isso. Eu fazia com prazer, fazer o meu DRE, ver como que estava e tal. Eu me envolvia na operação e de pronto passava 2 meses e não tinha feito nada. Roberto, então só um corte. 2 meses não tinha feito nada. Não tinha feito. Aí eu tinha que voltar e reconstruir nos quadros. O dia a dia engolia. Engole. Então se eu que gostava, eu que sabia bem fazer, imagina o cara que está lá. Imagina que alguém que não gosta tanto, não manja tão bem, também se envolve na operação, para de fazer. Então, como você falou desse menor, esse cara que não é a rede, digamos assim, o Oséias não vai me deixar, vai me corrigir se eu estiver errado aqui. Mas é justamente esse cara que é o empreendedor, que ele que começou o negócio dele, ele é a maioria, não é isso? É esmagadora a maioria, né? Nos Estados Unidos existe uma relação, a gente chama de independentes, né? Aquele que só tem um restaurante, 2 ou 3. A nomenclatura que a gente adota é independentes. Nos Estados Unidos, 65% do negócio é formado por chains. Chains são redes, cadeias, tá? Só para te entender. Eles sabem o que é chains, mas só para te saber o que é chains. Tá? Chains eu achei que fosse tipo chains. 65% lá são de redes e 35% de independentes. No Brasil é exatamente o contrário, né? A maioria é feita de independentes. E o independente, a maioria a gente sabe qual é o perfil, né? Uma necessidade, daí teve que abrir, a busca por um padrão de vida um pouco melhor, ou o maior erro de todos, né? Todo mundo diz que eu sei cozinhar bem, todo mundo diz que eu sei que recebo bem as pessoas, isso. Eu vou abrir, mas a maioria, André, sim, tem cálculos e cálculos, né? Mas presume-se que entre 75% e 80% do negócio de alimentação fora do lar do Brasil seja de independentes. É esse o tamanho. Foi aí que você foi se meter, Roberto. E provavelmente 90% dessa porcentagem não tem controle. Não tem. Então você pergunta como que está indo, ele vai sempre ir na última linha e ver. Está sobrando na conta. Estou indo o quê? Está sobrando. Ou um mês ruim não sobrou. Porque não sobrou, eu tenho algumas ideias. É muito achismo, eu acho por isso. Até que conhecem bem o negócio. Mas eles não sabem especificamente onde que está indo essa grana. E como é que eu faço para parar de achar e realmente trabalhar com informação? Onde é que está essa virada de chave? Você tem que contratar a OneDash, o controle de gola. É uma coisa que eu acredito que tem que ser terceirizada. Ou se você tiver um sócio, que já aconteceu, tem clientes que não querem, porque o sócio manja muito de números, tem um perfil que gosta, e ele toca essa parte financeira e toca bem, então não precisa terceirizar. Mas se não for o caso, não tem ninguém na sociedade que curta, que quer fazer, que saiba fazer, tem que procurar alguém que faça. E você, para contratar uma pessoa que saiba fazer e que tenha experiência, você vai pagar um salário muito alto. Então é sempre melhor terceirizar. Terceirizar uma espécie de uma consultoria seria. O que a gente oferece é um serviço. Como é que, então conta, como é que a OneDash trabalha? Qual é o diferencial? Eu gosto muito de me colocar na pele do cara que está lá, né? Esse empreendedor individual.
Independente? Independente. Eu tô lá perdido no meu dia a dia, como você mesmo acabou de falar, eu não tenho olhado com a frequência que eu deveria olhar para o meu negócio, com o cuidado que eu deveria. E aí passa pela minha cabeça, pô, eu preciso de ajuda. Onde é que eu começo? O que eu tenho que olhar? De que forma que eu faço um approach? Como é que tem outras empresas que oferecem o serviço também. Então, o que é importante alguém na minha situação, entre aspas, né? Ter em mente na hora de realmente decidir que tem que lançar a mão de uma terceirização para uma empresa especializada? Olha, eu acho que o que tem que ser feito, André, é ter um controle do negócio. De qualquer negócio, você tem que ter um controle. Eu acho que eu tenho controle, mas é aquele meu controle do meu jeito. Não existe, não, o controle é de um jeito mesmo. Você tem que saber quais são os produtos que estão saindo melhor, você tem que saber que todas as suas fichas técnicas estão dentro da margem que você definiu. Então, se você fala assim, olha, minha ficha técnica, nenhuma delas vai ter um custo, um CMV maior de 25%. Então, você precisa saber quando um CMV foi para 26% e você precisa tomar alguma ação. Então, você precisa monitorear o CMV todo santo mês. Então, CMV, para quem não sabe, que está nos ouvindo ou nos assistindo, é o custo da mercadoria vendida. É o valor real daquela mercadoria que você está oferecendo, é isso? É o valor da receita do prato. Tudo que está dentro desse prato tem um valor. Digamos que seja R$10. Ou seja, eu chego no CMV a partir da ficha técnica. Só tenho como saber o valor se eu fizer a ficha técnica. Então, se você não tiver ficha técnica, é impossível. Eu não tenho valor, não tenho padrão. A maioria não tem, mas daí a minha está desse jeito que você falou antes, né? Eu não sei como é que está indo, mas no final do mês sobrou dinheiro. Isso. Eu acho que a maioria começa o negócio com uma ficha técnica. Mas a ficha técnica precisa ser sempre atualizada. Então, às vezes, você toma a decisão com teu sócio e fala assim, olha, 100 gramas de batata no hambúrguer é muito pouco, coloca 150. Você mudou, você esqueceu da ficha técnica. Você fala assim, não, agora vamos mudar, vamos misturar esse hambúrguer com 10% mais de filé, o quê? Você não muda a ficha técnica, e você já está mudando o CMV. Obviamente, com a mudança dos preços, a inflação, ele sempre está movimentando. Sim. Então, você tem várias opções, você muda a receita, ou a economia mudou o preço fornecedor e ele está sempre em movimento. Mas você precisa ter um controle. E se você tomou a decisão que o custo do prato não pode ser maior do que 20, 25, é o piloto que toma essa decisão. E você tem que controlar que isso aconteça. E tem muitos casos que eles estão vendendo produtos que eles estão com um CMV de 40%, de 45%. Eu já vi pessoas com quase um CMV de 100%, vocês não acreditem. O cara estava vendendo um prato e ele quase perdia por cada venda que ele fazia, porque o conteúdo do prato superava o preço. Então isso aí não pode acontecer. Eu já vi também uma outra abordagem sobre isso, Roberto, que é o somatório do CMV com o teu custo operacional. Porque na realidade você vai extrair lucro baseado em todos os teus custos, e não apenas da mercadoria vendida, né, André? Então você tem ali a folha, que é um custo extremamente importante, o aluguel, que é um outro custo extremamente importante, né? Então, eu já ouvi um cliente falar o seguinte, olha, o meu CMV é 40%, mas eu sou muito rentável porque o meu custo operacional é baixo, meu aluguel é pequeno, eu tenho pouca gente trabalhando. Então, se o teu custo operacional é pesado, você não pode trabalhar com 40 jamais, não vai ganhar dinheiro nunca, entendeu? Claro. Então, na realidade, o somatório desses dois é que vai te dar uma rentabilidade. Aí que entra o compras, aí que entra, né, todo... Aí entra o gestor, mas como o Roberto falou, né, quem que faz isso, né? O dia a dia engole a pessoa que está na frente do negócio, né? É inevitável isso aí. No começo você se arruma melhor, depois com o passar dos meses você vai sendo absorvido. E tem um detalhe, Roberto, que enfim, você que trabalha bastante tempo com isso, que eu observo, eu trabalho com gastronomia há mais de 30 anos já, né? Então, enfim, milhares e milhares de restaurantes que visitei ao longo da minha trajetória, e eu vou muito a restaurante, estou sempre dia a dia na rua, né? E antes até de não ter o controle, André, o que me chama a atenção é a falta de gosto para o número. Porque o número, para quem é cozinheiro, é entediante. Ele monta um negócio com uma expectativa e depois alguém conta uma novidade para ele. Cara, você precisa ter controle, você precisa ter Excel, você precisa ter um CRM, alguma coisa assim para controlar o teu negócio. E aí dá nos nervos da pessoa. Mas o que eu escuto isso de cliente,
Dizer assim, cara, eu não tenho saco para número. Quando eu tenho que sentar com o meu contador é um horror. Me dá raiva, eu fico impaciente, aquilo me deixa irritado e tal. E eu sempre digo pro cliente, cara, eu lamento te dizer. É que nem o cara que quer correr 100 metros rasos não quer treinar. Sabe? Cada um não quer ficar no sol. tem... Cara, você me desculpa, velho, mas tá no jogo. Se você não tiver gosto pelo número, você nunca vai ter a tua cozinha. Você sempre vai estar pedalando conta e não sabe onde vai teu dinheiro. E, cara, vai ser frustrante para você. Mas, José, por outro lado, também cada um tem a sua, digamos, a sua aptidão mais forte para determinadas coisas. Eu faço algumas coisas melhor do que você faz, claro. o Roberto e tralalá. Mas o que você está falando é básico, é assim, né? As pessoas que estão entrando no negócio da gastronomia hoje entram com muita ilusão e muito E não pode se iludir. Exatamente. Não pode se iludir. Então por isso, vai pessoal, ter que lidar. Vai ter que lidar. Por isso que assim... É a saúde do teu negócio. É a saúde do teu negócio. Então assim, se você não tem tempo ou não tem a técnica, não conhece, contrata quem sabe. Justo. Até porque já foi dono de restaurante e tal. Enfim, só para esclarecer também, o Roberto é um entrevistado, não tem acordo comercial, não tem jabá, não tem absolutamente nada. É um convidado nosso. E ele foi convidado exatamente para tratar desse tema, Roberto, que a gente nota na cidade, algo que nos entristece. Restaurantes bons, uma arquitetura agradável, uma música agradável, uma boa cozinha, 3, 4 anos depois quebram. Justo. E a gente tem falado muito nas arenas que a gente vai sobre isso. Dedica tempo à gestão, porque não vai adiantar nada você ser um cozinheiro genial. Não vai adiantar. Você vai quebrar. Por isso que é importante, Roberto, a tua presença aqui, para também reforçar isso, né, André? De que assim, vamos parar de ilusão. Tudo está perdido. Vamos parar de ilusão? Isso. É um equilíbrio. Você vai aprender muita coisa com um profissional assim. Bom, mas enfim, dentro do que você está falando, eu vou ainda até um pouco mais longe e serei um pouco mais dramático, porque é a real. Quando quebra um restaurante, muitas vezes quebra uma família. Estou falando bobagem? Porque existe aquele ditado. Quando as dívidas entram pela porta, o amor sai pela janela, não é isso? Então a gente está falando sobre tudo isso hoje. E eu tenho uma questão para fazer com você agora, de novo, me colocando na pele. Eu pensei em trazer uma consultoria para o meu estabelecimento, mas eu não sei nem por onde começar, porque isso aqui nem eu estou entendendo mais esses números. O cara vai vir aqui, vai começar a me perguntar, questionar, não sei o que, como é que está teu balanço, a receita, quantos por cento que é isso, aquilo, e não é o momento, ou sim é o momento justamente agora, e aí como é feito esse approach? Não, a gente optou por oferecer um serviço, não é uma consultoria, porque se fosse uma consultoria, então teria que sentar lá, entender, fazer uma análise do cardápio, uma análise das fichas técnicas. Se ele não tem, eu precisaria fazer as fichas técnicas, eu precisaria mostrar um Excel para ele, trocar de sistema e treinar a pessoa para que a pessoa faça depois de eu ir embora. Mas, se, como vocês falaram, se ele não gosta do número, pois é, e se ele está absolutamente absorvido pela administração de funcionários e a cozinha que prendeu fogo, muita coisa. Tanto faz, porque eu posso ser um excelente consultor, mas eu acredito que esse serviço não serve muito. Claro que, obviamente, alguns vão aproveitar, mas eu acredito que não seja a melhor approach para o problema no restaurante. O que a gente oferece é ser uma espécie de parceiro do restaurante. Então ele contrata uma pessoa que fosse tipo um parceiro que curte de números. Eu me associo com um cara, esse economista, e gosta pra caramba de fichas técnicas e porcentagens e tal. O cara está tocando, ele só me alerta os problemas. É isso que eu ofereço, sem ser sócio. Então a gente cobra uma mensalidade que cabe no bolso. Essa é outra preocupação bem importante. Quanto vai custar um serviço desse? A gente está cobrando R$ 1.700, R$ 1.800 por cliente, que é menos do que custa um garçom. Então vamos falar... Acaba custando 2,5. Aí até eu... E isso é uma fração de um administrador. Isso. Isso é uma fração de um administrador. Uma fração, exato. Fora tudo que é o passivo, que envolve lá, no caso de você colocar ele dentro da tua empresa. Mas vamos falar de uma forma então mais prática ainda. Você tem um produto que você uma vez conversou comigo, a gente tomou um café, e você me falou sobre a caixa mágica. Eu nunca me esqueci disso. A caixa mágica, o que é a caixa mágica? A caixa mágica foi um approach para atender aqueles
clientes que têm um pouquinho mais de desordem na administração dos documentos. Então tipo você... eu. Tipo você? Tipo eu. Tá. Isso. Então você chega ali e fala assim, olha, cadê os documentos de compras? A gente consegue, que a gente, através do certificado digital, a gente consegue pegar com um robotinho que a gente fez, o que foi comprado com CNPJ. Mas tem muita coisa que comprar fora do CNPJ. Então a gente fala para o cliente, a gente tem uma caixa que chama caixa mágica e fala assim, olha, coloca isso aqui do lado do teu escritório, do lado do caixa. Cada vez que você comprar alguma coisa, cada vez que você abrir o bolso e sacar dinheiro para pagar um funcionário, para pagar qualquer coisa, coloca um recibo lá para mim. Coloca vale transporte, José, joga, não precisa, joga. E vai apagar um incêndio que você tem na cozinha. Isso. Joga. É como se fosse um cofre. É um cofre. Que você vai depositando ali, aquele cofrinho do porquinho, de antigamente você jogava moeda, você vai jogando recibo. E no final do mês a gente manda um motoqueiro, pega essa caixa, eu pego essa caixa, faço assim, chacoalha ela. Quem está só ouvindo, ele está fazendo um movimento de... Ele está chacoalhando a caixa, aí você sorteia. Este mês eu vou pagar este fornecedor. Eu faço assim, falo assim. Não, eu faço assim, falo assim, aqui está parecendo que ele comprou demais. Só pelo peso. Não, a gente vai processa essas informações, coloca no lugar certo e faz toda a análise que tem que ser feito. E toda essa bagunça, entre aspas, toda essa papelada lá, vira um quadro ordenadinho, entendeu? Colocar no lugar certo, quando você fala, você tem uma planilha padrão tua lá, né? Uma planilha mãe, vamos chamar assim. A gente tem um sistema, André, a gente tem mais de 80 índices para ir comparando, porque eu acho que o valor agregado, porque, olha, todo restaurante tem um sistema de caixa. Claro. E o sistema de caixa, ele já te entrega alguns quadros standard. Você, venda, aparecem as vendas. Sei lá, ticket médio aparece. Qual garçom vendeu mais? Aparece. Esses são uns 3, 4 quadros standard. Mas a gente agrega muito mais, porque a gente faz uma análise aprofundada. Então a gente fala assim, olha, faz 3 meses que o fluxo de clientes está caindo a mais de 5% e as vendas no ano passado, e a gente chega à conclusão que você tem um problema. A gente precisa entender por quê, porque se isso continuar assim mais 6 meses, você vai sentir no bolso e não vai conseguir reverter. Então é melhor atuar agora. Antecipar. Se você olha lá na frente de caixa, não foi tão bom, vira as costas e vai embora. Isso é a gestão. E o negócio, eu acredito que começa a morrer aos poucos, nunca é de um dia para outro. Perfeito. Quando você fale, porque faz um ano que você está fazendo as coisas muito mal e você não tomou providência. E houve alertas. Houve uma luz amarela, houve várias laranjas. E você não escutou. E agora você não tem mais caixa. E agora os clientes não voltam mais. Oséias, então, inclusive falando nisso, que ele está falando agora, ele estava fazendo uma comparação até com a experiência dele na Latam, né? Que você teve a experiência de decolar tantos voos e decolar e controlar, decola e controla. O meu negócio lá era controlar. Controlar. Você fez uma relação muito bacana com o painel do avião, foi isso, né? Está aqui, eu estou no site aqui aberto, inclusive. E aí, olha que incrível isso. O que é o Roberto? Ele disse que a OneDash se torna o painel do avião, correto? Então ali estão os dois, o piloto e o copiloto, no caso o dono do estabelecimento e, sei lá, um sócio, o gerente dele, justo. E aí ele começa a ter o que, Oséias, no painel? Olha, você consegue, fazendo analogia que eu gosto de fazer, eu faço analogia com avião, com carro e com a UTI. Eu gosto de fazer a UTI. Louco. Não, mas vamos começar pela UTI. Eu sempre falo que o negócio, tipo, agora a gente está bem de saúde. A gente não vai morrer daqui, tomara, né? A gente não vai morrer, porque a gente está bem de saúde. Mas a gente não sabe se alguma coisa está acontecendo. Algum câncerzinho por aí está crescendo, algum probleminha. A gente não está medindo a nossa saúde cada mês. Certo. Mas a gente não está correndo risco. Eu acho que o restaurante está em uma situação de muito maior risco. Você está sempre com concorrência, você tem problema, aparece mais uma pandemia por aqui, enfim, uma crise econômica. Então, o risco de um restaurante falir é maior do que a gente
teu problema é vida. Por isso que eu falo que o restaurante está na UTI. E na UTI, o segredo de uma UTI, você está sempre monitorando os principais indicadores vitais do paciente. Então você mede a pressão, batimento cardíaco, oxigênio na sangue, não sei o que, e você lá está sob controle. É isso que tem que ser feito. A gente faz a mesma coisa todo santo mês. A gente fala para o cliente, olha, isso aqui aumenta um pouquinho, isso aqui baixa um pouquinho, está tudo bem, porém eu recomendo, é tua decisão. Consegue fechar essa torneira aqui, eu fecharia a torneira, que está sobrando, isso. E redireciona para cá que está com uma carência. Mas eu sempre falo, a decisão é tua, você que tem que ser um bom piloto, eu não sou piloto, você que, tipo, é difícil fazer, você vai ter que treinar os funcionários, você tem, sei lá... Parar de vender esse prato. O desafio é fazer a troca, vai ter que investir uma grana, vai ter que fazer... No meu entender, aí tem clientes que falam assim, eu vou fazer depois, beleza. Então, aí você encontra de problemas maiores, assim, que mais é comum com um problema nos restaurantes, Roberto? Olha, eu acho que o preço é um problema, tem que ter sempre um ajuste, ou pelo menos o cliente saber que esses pratos estão meio desfasados. E aí ele tomar a decisão de, não, eu vou deixar por um tema estratégico mais 3, 4 meses. Você vê mais problemas de pratos defasados ou preços muito caros e acaba espantando a venda? Tem alguns clientes que vendem caro e que não faz sentido, né? Porque tem um CMV muito baixo e tem um preço muito alto. E tem outros pratos que tem um CMV maior e um preço menor. Eu falo, isso aqui não tem muito sentido. Você está ciente disso? Uhum. Nesse prato aqui, que é um prato difícil para a cozinha administrar, que tem insumos caros, que você está correndo o risco de estragar, porque um peixe, um salmão, você está ganhando 50%. E nesse aqui, que é batata frita, você está ganhando 80%. Um prato que sai na hora, rápido e tal, não faz muito sentido. Então esse tipo de coisas também acontecem. Aí é o cliente que decide na hora. A Wandesh entra na cozinha. A Wandesh, eu digo assim, porque daí eu já me lembro de uma conversa nossa que a gente teve, nossa, que eu estou falando com o Zéias agora, que uma vez a gente sentou numa mesa e você começou a apontar para mim para o cardápio do cara. Eu ia lembrar exatamente dessa ocasião, em que a gente pegou uma porção de batata frita e ele apontava a gramatura. Era acho que 240 gramas que tinha a porção de batata frita. E ele tinha uma porção de proteína, que era ao redor de 200 gramas, que tinha praticamente o mesmo preço de venda. Você imagina, uma porção uma porção de isca de carne. E aí tem o CMV 100%. Pois é, o que eu digo assim, mas assim, até o leigo, né? Eu chamei a atenção do André porque assim, eu sou do ramo, eu tenho noção das coisas, né? Eu sou o leigo. Mas assim, ó, o leigo, eu quero dizer, até para uma pessoa leiga vai dizer assim, mas não tem sentido esses preços. A batata frita custando R$30 e uma porção de carne com peso parecido custando R$30. Quer dizer, um está muito caro e o outro está muito barato. Aí provavelmente ele não tem a menor ideia que isso está acontecendo. E aí eu até chamei a atenção do André, né? Eu, como consumidor, facilmente decidiria o que é pior para o restaurante. Por que eu vou comprar batata frita se eu posso comprar contra filé pelo mesmo preço de batata? Eu vou pegar a porção de carne, é óbvio. Olha aí, uma coisa que a carne com a batata que ali gera um trabalho muito maior. Não, e a carne dando prejuízo para o estabelecimento. Dando prejuízo. Exato. Não, e é interessante porque a gente sempre que faz um ajuste de preços, a gente sempre analisa nos próximos 2 meses como foi a reação dos clientes com essa mudança. Então a gente fala assim, olha, vamos ajustar aqui, você tem 70 pratos. Então eu faço uma proposta para ele, esse aqui aumenta 15%, esse aumenta 5%, esse aumenta 13%, esse não aumenta. Tem vezes que eu falo assim, olha, dá até para diminuir. O filé mignon que baixou de preço, falar que você já está num CMV ultrapassado, se você está muito baixo. Se você quiser, tem margem para baixar o preço, aí vai do cliente. Mas depois, nos próximos 2 meses, a gente vê como se comportou as vendas. Sim. E é engraçado como o cliente ele tem um talento para identificar os bons negócios. Ele já começa a escolher aquele melhor negócio. Você, porque tem um CMV mais alto para o restaurante. Então, é o que você falou, esse aqui está muito barato para o que ele oferece. Às vezes é pouca coisa, mas mesmo assim esse prato começa
Claro. começa a acelerar. Chama-se Você fala custo-benefício. assim, mas é coisa fina, não é uma coisa assim muito evidente. E mesmo assim os clientes começam a ir por esses produtos que o restaurante está ganhando menos, o cliente está ganhando mais. Sim. Aí esses produtos começam a E também tem o aumentar. oposto, que se quer ver uma coisa, eu de novo vou trazer as conversas informais com quem é do ramo, né? Amigos que frequentam o restaurante, enfim, pessoas que não são do nosso meio, mas que estão sempre se alimentando fora de casa. Duas coisas que as pessoas mais reclamam e perguntam para mim, muito embora eu nunca tive restaurante, né? Mas sabem que eu vendo as coisas para o restaurante. Duas coisas, André, não sei se o Roberto também vai concordar comigo, que as pessoas reclamam demais. É o preço da água, que as pessoas sabem que a água custa R$1, custa R$1 e pouco, chega no restaurante custa 7, 8, 9 reais. Então as pessoas reclamam, por que a água é tão cara no restaurante? E até de novo, né? A água quase sempre está num patamar de preço semelhante ao refrigerante. As pessoas sabem que o refrigerante é bem mais caro do que uma água, né? Então a água é um negócio que todo mundo pergunta para mim. E outra coisa que também não faz sentido é às vezes um prato, um PF está custando 40, 45 reais, você pede uma sobremesa, 100 gramas de pudim custa 25, 30 reais. Então é um negócio de descalibrar. Duas coisas que o público leigo sempre me cobra. Por que a água e sobremesa é tão caro no restaurante? Eu também converso muito com os clientes assim, ó, cara, recalibra esse teu preço, porque não precisa você cobrar isso tudo e que você vai ganhar na escala, entendeu? Principalmente na sobremesa, porque a pessoa que vai beber água, ela já vai beber água e ninguém vai beber 5 águas, né? Mas a sobremesa, eu acho que é uma oportunidade que os restaurantes têm que desperdiça de ter um dinheiro novo no caixa. Por que adianta cobrar 30 reais numa mousse e vender 10 por mês? O que adianta, entendeu? Então, eu queria ouvir de vocês também essa percepção, se essas coisas descalibradas para mais, elas acabam afugentando a venda, Roberto. Olha, eu acredito que o negócio da sobremesa tem a ver um pouco, talvez, com a intenção do restaurante de vender. Talvez ele coloca só para aquelas poucas pessoas que vão consumir. Para ele é meio trabalhoso ter um pudim lá, misturar na geladeira. A sobremesa é muito pontual também, que a gente sabe que talvez tem um ele coloque trabalho, preço alto dependendo para do vender trabalho da muita sobremesa, coisa. tem um trabalho, né, de Tem uma parte patisserie. tem uma parte que já é terceirizado, né? Tem empresas Isso. especialistas em fazer isso, né? Tem o famoso petit gâteau. Ninguém faz petit, né? Que ninguém Ninguém faz, faz. Né? A maioria não faz, né? Compra isso congelado, brownie, O brownie e tal. sorvete, enfim, isso aí. Mas eu compra acho que eles gerente, né? colocam, é um produto muito secundário. Eles têm aí para alguém que quer comer, mas está longe de ser um carro-chefe e eles não se preocupam muito pela sobremesa. Tá. Eu acho que talvez em um restaurante mais elitizado não tenha essa grande diferença. Não sei. Tá. Mas aí vai da estratégia de cada restaurante, né? Eu sou alerto sobre o que eu acho que tem que ser, tomar alguma ação e o cliente que decide, né? E às vezes se eu acho que isso aqui é muito importante e ele não fez nada, todo mês eu acabo sempre a apresentação com conclusões e recomendações. Falo assim, olha, aqui já faz 4 meses não foi feito, eu continuo insistindo e tal, que você tem que investir em alguma coisa, em marketing, por exemplo. Tem clientes que fica muito evidente que precisa investir em marketing. Às vezes E não não está tá sendo investindo feito. porque está tão apertada a corda que ele está realmente direcionando, é isso que a gente estava falando agora há pouco. Está direcionando esforço demais para uma área que ele poderia se aliviar e eventualmente redirecionar para o marketing e tal. Ou seja, tudo está contido no controle, como a gente estava falando. Roberto, a gente está se aproximando já aqui de uma finaleira. Eu tenho vontade, tenho certeza que o Oséias também, de ficar muito mais tempo. Acho que tem muito a desdobrar ainda desse assunto. Mas uma das razões que a gente chamou, o Oséias já expôs várias, mas assim, me chamou muito a atenção quando a gente tomou um café, a simplicidade da forma como você expôs para mim. Falou, olha André, é assim, 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 preto no branco, a forma como você me mostrou, e às vezes a solução ela não é nenhum bicho de 7 cabeças. Hoje, de novo, caiu por terra mais um mito meu, que eu nunca tinha entrado em mérito de valor de um serviço como esse, e você já começou a sinalizar. Vou até repetir aqui, não é jabá de volta que o Zé já falou, mas eu acho importante porque todas as etapas da gastronomia hoje acompanham esse podcast, e a gente tem muito dono de estabelecimento menor, esses independentes que estão lá no bairro e que às vezes falam, pô, mas isso aí não é para mim. É para você sim, porque se você dispõe de uma receita de R$2.000, se você conseguisse direcionar mensalmente para tentar trazer este controle para o seu estabelecimento,
a fórmula da OneDash me pareceu ser simples e assim minimamente eficaz. Então, só para entender de volta, eu agora leigo aqui, dono de um estabelecimento independente, eu procuro a OneDash, eu faço uma entrevista com vocês para ver se é aquilo mesmo, se vai haver um diagnóstico ou não. Aí vocês passam por uma etapa provavelmente de um diagnóstico, você vai pedir essa caixa mágica com algum tempo de antecedência e vai começar a apresentar análises para mim, que sou o dono do estabelecimento, sentar comigo com uma frequência que vai ser pré-combinada, e aí nós vamos conversar sobre o meu próprio negócio em cima de análise dos números que eu te passei, de uma forma muito simples, muitas vezes só a partir de recibos, e ali vai haver uma leitura mais apurada e passar a tratar pontualmente. É isso mesmo? É isso mesmo. Peguei, José. Eu acho que todo negócio precisa ser controlado. Não existe uma boa gestão sem um controle. Eu entendo que é possível você ganhar dinheiro sem controle, com certeza, mas você está correndo risco do mesmo jeito que você dirigir uma avionete sem painel. Um dia você vai ficar sem gasolina e vai cair. Então, a minha recomendação é que vocês tenham o controle do negócio. E para ter o controle do negócio, alguém tem que fazer. Então, se você tiver um sócio que quer fazer, por favor, faça. Inclusive, às vezes, eu converso com um potencial cliente, eu marco uma reunião e eu mando um exemplo do que eu apresento, aí ele manda para uma pessoa dentro e fala assim, não, a gente também tem. Perfeito, eu falo, show de bola. Se você confia nos teus números, perfeito, eu fico feliz. Mas faça. Se você não quiser fazer comigo, faça com outra pessoa. Eu acredito ter a opção mais simples, mais acessível. Quase didática, né? Porque eu posso aprender também. Eu falo assim, olha, eu vou começar a te atender agora em outubro, então eu já aviso com antecedência para entrego a caixa e falo assim, olha, a partir de ser policia, tudo que você gastar, você precisa, se você não tem uma notinha do supermercado, uma nota fiscal, pega o papel e coloca. Eu gastei na hortifruti R$400. Perfeito. Coloca lá. A gente pega essa documentação no final do mês e 2 semanas depois a gente já faz a apresentação para ele. Obviamente, nos primeiros 3 meses essa apresentação vai começar a sofrer a gente não consegue ter muita conclusão no primeiro mês, porque às vezes você tem um sobre-estoque, porque às vezes tem um erro na ficha técnica, mas com certeza no 3º, 4º mês você já começa a tomar decisões que pagam o que você já investiu. Esses 4 meses que você pagou, você já recuperou com esse desperdício que você tinha. Eu já vi pessoas que compravam, juro, 80 quilos de filé mignon e vendiam o equivalente a 40 quilos. Falava assim, nossa, vamos ver no segundo mês, ele vai ter um estoque bom. Aí no segundo mês ele compra 70 e vende 40. Pô, já acumulou 70, já está com 70 estoque. Eu falo para ele, será que você tem tudo isso? Não, não tenho. Então já salta, alguma coisa está acontecendo com esse filé mignon e você não tem o controle. Então, no começo, você começa a colher muita coisa. E depois vai ficando, passa de ser um painel de carro mais simples para um painel de avião. Então a gente já começa a fazer uma análise mais aprofundada de fluxos. Eu começo a analisar quanto que eles compram de caipirinha. O teu consumo de caipirinha está aumentando 10 centavos e o teu consumo de choque está aumentando um real. Então, dá para tomar medidas muito mais estratégicas, mais afinadas e começar a ter um negócio muito mais profissional. Pensar já em uma expansão, fazer uma franquia, vender. Para vender funciona muito bem. É muito diferente de você vender um negócio. Está aqui, que você falar assim, olha, conversa com o OneDash, ele vai te apresentar os últimos 6 meses. Você vai ver transparentemente quanto dinheiro eu ganho, quais são os custos. Você transmite uma profissionalidade muito maior. E precifica certo também, né? E precifica certo. Precifica, e você vai saber. Se vai vender, precifica certo o negócio, é isso que eu quero dizer. Faz o valuation certo, é isso que eu quero dizer. Exatamente, aí não dá para você... Eu não quis usar valuation que deu o André nem entender. Eu sempre tenho essa limitação aqui nas conversas de ter que traduzir as coisas, entendeu, Roberto? Desculpa aí, mas enfim. São coisas isso assim. ajuda muito para... Tem uma frase, eu gosto bastante de frases, mas eu tenho um grave defeito que eu não lembro o autor das frases, né? Mas tinha um debate que estava acontecendo entre agentes públicos e
um determinado, acho que era o Roberto Campos, o pai lá, o Bob Fields, né? E alguém estava falando para ele do custo da educação que era muito alto, né? E eu não lembro se foi ele ou foi o Jabas Passarinho, enfim, uma figura mais antiga, que ele deu uma resposta que eu achei sensacional. Que ele falou o seguinte: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Muito boa. Então, se você acha que é caro ter um consultor, experimente não tê-lo. Então, o que você falou antes é uma análise que a gente sempre faz na empresa, né? Você vai jogar essa grana nisso, né? Então, não encara isso como um custo. Encara isso exatamente ao contrário, como um investimento que se paga. Que se pague muitas vezes. E muitas vezes. Né? Então, só fazendo um paralelo, né, com essa frase de que se você acha a educação cara, experimente a ignorância, ou se você acha caro o serviço do OnDash, experimente não tê-lo. Né? Então, mas eu concordo, só para comentar o que você falou, que se você não tem um controle do negócio e você não tem esse painel. Se fosse na UTI, você já está 3 meses com o colesterol ultrapassado, você sabe especificamente que você tem que tomar uma ação no colesterol. É um gasto necessário. Agora, se você não conhece a tua saúde, vou investir em uma vitamina X para baixar, eu não sei se o colesterol está alto. Então, ter conhecimento muito detalhado do negócio faz que você saiba perfeitamente que agora é o momento de investir em treinamento. Agora, não daqui a 3 meses, investir em marketing. É agora que você tem que fechar, sei lá, tirar esses pratos aí. Entendeu? Sem essa informação, é sempre um agismo. Então você, vou gastar 3 pau, não. Mas, cara, é agora. Você vai ver, e eu vou te mostrar com os números, que tuas vendas e tu ticket meio aumentou 8%, 9% e 10%. Quanto é isso em grana? Você vendeu tanto, isso aí são 37 mil reais, você gastou 3, pai. Você é um melhor investimento, 10 vezes retorno, mais do que 10, 12. Então fica muito mais fácil de fazer uma gestão com essa informação. Então, com este rasgo filosófico do nosso filósofo de gastronomia, Oséias Oliveira, e com esta receita do doutor socorrista aqui, do doutor Roberto Zapata da OnDash, controla, decola e controla. A gente vai encerrando, vamos nos despedindo. Muito obrigado. Mais um episódio A Xepa. Roberto, deixo aberto para você que quiser fazer algum agradecimento ou mandar um abraço. Agora eu quero agradecer vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui, e agradecer a Gold e Bom Gourmet e todos os envolvidos. Eu acho que é muito bom que exista um espaço assim para que esse negócio, que é um negócio complexo, parece que não fosse complexo, parece que fosse pequeno e simples, mas é um negócio complexo que precisa de ajuda. E eu acho que essa conversa aqui vai ajudar, e todas as que vocês estão com vendo, certeza. Precisa, e é um segmento que precisa de informação, de apoio, de tecnologia, de tudo que for necessário para que prosperem, né? Bacana, porque está bem entendido que funciona desde o negócio pequenininho até o negócio de maior porte. Oséias, é isso? Até mais, turma. Obrigado, Roberto. Tchau, muito obrigado. Tchau, até. Valeu.